nessa tarde aqui com a gente, que nós possamos ter nossas mentes conectadas a Ti, nosso coração, para que nós possamos reter tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se divirta. Amém, gente. Gente, então, eu cheguei aqui bem, né, sem nada. Aí as manas foram lá e fizeram isso aqui. E eu falei, Senhor, obrigada pela vida delas, porque estava ruim, estava estranho, gente. Inclusive, a que me maquiou, ela falou assim para mim, posso tirar o que está na sua pele? Eu falei, tira tudo, querida, tira tudo. Aí ela tirava, ela, só um minutinho que tem aqui uns resíduos na bochecha. Eu falei, porque eu sei maquiar muito mal mesmo. Com certeza, deve estar bem manchada. Ela teve trabalho, mas, né, foi legal, gente. Então, a gente queria levar ela para casa, assim, né, gente? Essas meninas são muito boas. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada pelo convite. E, como Sabrina falou, eu sou mais irmã da Sabrina do que irmã do Samuel. Porque vocês conhecem um Samuel aqui, eu conheço o verdadeiro, né? E esse meu irmão de sangue, de verdadeiro assim, ele nunca me atende, não responde meu WhatsApp. Digamos que a gente se vê de 6 em 6 meses. E quando as meninas estão comigo, né, as minhas sobrinhas, eu ligo, ele atende no mesmo segundo. Algo existe nesse momento e ele atende no mesmo segundo. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu adoro falar para mulheres e para mim é uma honra, um privilégio estar com vocês aqui. Os meus joelhos estão tremendo e eu acredito que não existe nunca um dia que você possa ministrar a palavra sem que os seus joelhos estejam tremendo. Porque se os seus joelhos não estiverem tremendo, você está numa dependência de algo que não é o Espírito Santo, é você. Então, se é você, não existe algo de bom. E eu sei que Deus está aqui. E antes de começar a minha palavra e apresentar a minha família, né, dizer que eu faço parte da SEG, junto com os meus pais, que são os líderes, Samuel e Elizabeth Brum, que são os pais do Samuel. E a gente está junto nessa grande obra do Senhor. Eu tenho a minha família, que tem a foto delas, que as minhas filhas escolheram. Foi a única que me permitiram postar, então é as que vocês estão vendo. Então, a da direita é a Isabelle, minha filha mais velha. Meu esposo, André. Meu filho, Gustavo Miguel, que está de olho fechado, porque elas se viram bonitas, mas não querem saber se ele está. É uma coisa impressionante, gente. Se elas estão bonitas, ninguém precisa estar, não. Não é verdade? Então, a Isabelle tem 25 anos, que a gente fala a idade, que é importante. Gustavo Miguel tem 17, vai fazer 18. E a Beatriz, que todas vocês conhecem, né? Que veio ganhar aqui o prêmio, né? Que tem 23 anos. E essa é a minha família, a família que Deus me deu. E eu estou aqui com 3 mulheres muito importantes. Fiquem de pé, por favor. Andriele, Sandra e Renata, que vieram estar aqui com vocês. Que estão intercedendo pela minha vida. E vieram... Intercede. O que você pedir, elas vão orar. E, gente, é muito bom, né? Pregar, falar do amor de Deus e daquilo que Ele tem construído na nossa vida. Eu provavelmente não vou chorar porque eu estou maquiada, mas eu no louvor já chorei bastante. Então, queridos, eu queria falar sobre uma mulher estimada, valorizada e uma joia rara, que é cada uma de nós. E eu queria compartilhar um versículo que fala em Salmos 139, que com certeza vocês conhecem, que fala que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles, se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmos 139, 16, 18. E esse salmo fala muito no meu coração. Fala muito a respeito da criação. Fala muito a respeito de quem nós somos. E eu queria falar nessa tarde que você foi feita com um propósito, para um propósito. Você foi feita de propósito, para um propósito e com um propósito.
E isso é algo que queima muito no meu coração, porque, queridas, eu entendi que quando nós descobrimos quem realmente nós somos, como o Senhor nos fez e para que nós estamos aqui, a gente consegue compreender a vontade de alguém que é o nosso Deus e o nosso próprio Criador. E vamos falar de verdade? Quando eu gosto de falar para as mulheres, primeiro porque é sempre todo mundo lindo, maravilhoso, né? Mulher é sempre assim, todo mundo sempre se arruma para vir e é muito legal. E a gente olha uma criação e a gente vê uma criação de detalhes. A criação de Deus, ela é feita com detalhes. E os mesmos detalhes que nós observamos numa criação, a gente observa em nós mesmos. Mas vamos falar a verdade? Nós hoje temos 73% das mulheres estressadas por um mundo difícil, por uma beleza que você precisa de conquistar. Você luta contra a celulite. Você luta contra a gordura localizada. Você tem filhos e você olha para eles e sabe que eles precisam de você, ou você precisa de passar numa faculdade, ou você tem que alcançar o seu emprego. Você é 1001 utilidades, mas ao mesmo tempo você se olha, você se vê uma criação, mas você muitas vezes não se enxerga como Deus te enxerga. E isso é algo que o Senhor tem falado muito comigo, como nós mulheres vamos viver tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente anseia, mas muitas vezes estamos fazendo tudo o que nós gostaríamos, mas não estamos vivendo o propósito para o qual nós fomos criadas. E quando a gente entende que nós fomos feitas de propósito, para um propósito e com um propósito, a gente vive uma vida completamente diferente. E queridas, eu queria compartilhar com vocês sobre essa questão da identidade, quando você baseia a sua identidade e o valor do seu propósito no plano daquele que a fez. Isso é essencial para mudar a estimativa que você tem sobre você mesma. Porque você consegue entender o seguinte: se nós estamos falando de um pintor, de um artista, de um músico que está trabalhando com algo e ele erra, ok, mas o nosso Criador nunca erra. E você não foi feita de forma errada. Você foi feita para viver algo que o Senhor tem para a sua vida. E sabe, queridas, nós não podemos permitir que nenhuma pessoa ou situação traga sobre nós aquilo que nós não somos. Eu sei que existem mulheres que foram abusadas aqui quando eram crianças. É normal. Eu sei que existem pessoas que foram traídas. Eu sei que você foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe. Existem pessoas assim, existem pessoas privilegiadas como eu. Eu nasci num lar onde eu fui amada, onde eu fui cuidada. Vai chegar uma hora que o meu testemunho, né, tem que entrar um pouquinho. A luta vem. Mas isso não pode mudar a identidade daquilo que o Senhor te criou. Eu conheço uma menina, uma mulher de Deus, e ela foi rejeitada, ela foi abandonada pelo seu pai e pela sua mãe. E ela foi criada na casa da sua avó. E ela dormia até os seus 10 anos de idade na cozinha. Porque nem a sala, nem os quartos eram permitidos ela ir. A mãe e o pai dela passavam na porta da sua casa todos os dias, mas nunca pararam para falar com ela. Ela era rejeitada e abandonada. Aos 10 anos de idade, essa menina, pela primeira vez, conseguiu comprar uma calça jeans. Ela não tinha calcinha, ela não tinha roupa. Era algo tão... ela era tão rejeitada como criança. E essa menina cresceu. Essa menina conheceu Deus. E essa menina hoje é uma mulher casada. Ela tem um filho. O Senhor abençoou a sua vida financeira. E eu nunca mais vou me esquecer do dia que ela chegou na igreja, como a pastora Sabrina pregou aqui, falou sobre o dízimo e oferta, com um bolo de dinheiro na sua mão. E ela falou: pastora, eu vim trazer o meu primeiro dízimo. O Senhor, Ele transforma pessoas porque Ele nos criou com um propósito. E esse propósito da criação, ele vai além. Como filha de Deus, você não decide a sua missão. Você a descobre.
Como filha de Deus, você pode não escolher os seus dias, você precisa de entender aquilo que o Senhor criou para você. E isso te traz paz, te traz alegria, porque se ainda no ventre da sua mãe todos os seus dias foram escritos, um propósito existe para você. E eu creio que nessa tarde você vai descobrir qual é. Se você ainda não descobriu, o Senhor te trouxe aqui para que você descubra, para que toda mentira caia e que as verdades do Senhor possam refletir na sua vida. Eu tenho 2 sobrinhas, né? Elas são, assim, a loucura da minha vida. Vocês conhecem, todo mundo conhece a Liz e a Lívia, certo? A maioria das pessoas. E olha que coisa interessante. A Liz é mais velha, morena, de cabelo cacheado, e a Lívia é loira, de olho azul, verde. É uma discussão. Agora é verde. E a Liz, gente, ela se olha no espelho e ela fala assim, meu Deus, como eu sou linda. A mais velha. Tia, veja bem como eu sou maravilhosa. Eu sou perfeita. Ela faz assim no espelho, ela sempre foi assim, sempre fez assim, não é verdade? E a pequenininha, de olho verde, loura, ela, eu sei que eu não sou bonita, tia. Eu sei, eu olho para minha irmã, eu vejo ela tão linda, tão perfeita. Ela até falou para mim agora que ela é perfeita. Tia, olha para mim. Aí eu olho aquela loura de olho verde, né? Ó, falou, oh, Senhor, tem misericórdia. Linda, muito linda. Mas ela não se vê linda como a irmã se vê. As duas são lindas, as duas são perfeitas. Mas a Lívia, mesmo sendo tão linda, ela se olha, ela não se vê. Então, quando você baseia a sua identidade no seu Criador, nenhuma distorção pode vir sobre você. Você nunca vai se enganar. E sabe, quantas vezes algumas de nós, e eu com certeza não vou nem perguntar se você já passou por isso, porque com certeza você já passou por isso, de alguém chegar e colocar você para baixo. Hoje mesmo, uma pessoa chegou para mim, não fez comigo, né? Poderia até ter feito. E falou para uma pessoa que eu conheço, olha só, mas tu tá hoje ruim, né? Tá com a cara inchada, tem umas olheiras estranhas. E ela, se olhando assim, ficou tão sem graça. Ela falou, não, é porque eu não tô maquiada. Não é maquiagem não, tu tá estranha mesmo hoje. Dá vontade de falar assim, querida, se você não tem nada para falar, não fala nada não. Deixa a irmãzinha, né, tadinha, acordou, né? E aí ela foi lá no banheiro, fez uma maquiagem bem bonita, veio atrás de mim e falou, pastor, olha só como é que eu já estou linda, maravilhosa. Eu falei, por que você não vai lá na irmãzinha? Mostra para ela, era só uma maquiagem, querida, eu já estou linda. Mas a verdade é que o nosso dia a dia, ele distorce aquilo que nós realmente somos e a gente começa a acreditar mais nas mentiras do inimigo do que nas verdades de Deus. E a minha palavra, ela é focada no ponto 2 e não no ponto 1, mas eu estou no ponto 1 falando o seguinte, se você não entende quem você é, se você não entende qual o propósito que você está aqui, se você não entende a beleza do seu Criador e quando Ele falou sobre a sua vida e sobre os planos que Ele tem sobre você, você sempre vai estar alto e baixo, você sempre vai viver uma vida instável, quando o Senhor tem para você algo que é forte e verdadeiro, assim como Ele. Se a gente vê um artista talhando uma pedra, ele tem uma identidade, né? Se você vê a minha cunhada Sabrina pintando uma tela, ela tem uma identidade. Van Gogh tem uma identidade diferente da minha cunhada Sabrina. O artista, ele tem uma identidade. E nós fomos criados pelo próprio Criador. Então, a identidade... A obra revela a identidade do Criador. Se é assim, o que nós somos? Maravilhosas, lindas, cheias de alegria, cheias de unção, cheias de graça, sabedoria. Foi o próprio Deus que nos criou. E olha que coisa mais linda, nos seus dias mais tristes e difíceis, o Senhor olha para você e fala, eu estou vendo a minha criação. Eu estou vendo a Ana, eu estou vendo a Maria, eu estou vendo a Vanessa, eu estou vendo a minha criação. Fui eu que criei e o Senhor bate no peito e fala, eu criei, é minha criação. E isso nos faz mulheres importantes e cheias de propósito.
Então, o Senhor não saiu criando a gente e depois falou, vou ver o que vai acontecer. Não, Ele primeiro mapeou sabiamente, delicadamente. E Ele nos mapeou e Ele entendeu, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou usar dessa forma. E o Senhor escolheu você para estar aqui hoje, para que você entenda isso. O motivo para o qual você foi criado. Brilhantemente, o plano de Deus foi criado para que você viva hoje uma vida conforme o Criador te criou e sonhou com você. E quando eu falei sobre a mulher estressada, sobre aquilo que nos enche de problemas, de situações difíceis e que muitas vezes acaba sendo mais forte do que aquilo que realmente nós somos. Quantas mulheres eu converso e elas falam, eu sorria, agora eu não consigo mais sorrir. Eu era uma pessoa feliz, hoje eu não consigo mais ser feliz. Porque os problemas, o dia a dia, as lutas, elas vêm sufocando a verdadeira identidade que o Senhor nos deu. Então eu queria entrar no ponto 2, que ele fala... Porque você o tem, você tem sabedoria, você tem força, resistência e confiança para conquistar montanhas e ir aonde nenhuma mulher jamais foi. Eu acredito que se nós estamos numa igreja como essa aqui hoje e cada uma de nós sairmos daqui com a plena convicção do porquê o Senhor nos criou, eu acredito que muitas coisas acontecerão neste lugar. Eu acredito que muitas famílias serão restauradas, gerações serão transformadas, casamentos serão restaurados, porque o Senhor quer usar você. Olha que coisa linda. E Ele quer te usar em um lugar onde nenhuma mulher jamais foi. Então deixa eu te falar algo. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Porque ainda que você esteja com seus joelhos tremendo, o Senhor vai te levar a lugares que você não se acha preparada. O Senhor vai te colocar em situações que você acha que você não sabe o que fazer. Mas o Senhor te criou com um propósito. E esse propósito precisa de ser cumprido. E quando eu falei que sei que existem mulheres aqui que já sofreram coisas terríveis, e você pode olhar para mim e falar, pastora, eu não sei. Você não sabe o que eu já passei, e é verdade. Eu não sei o que você já passou. Eu não sei o que você já viveu. Eu não sei qual foi a sua dor. A única coisa que eu sei, e eu tenho certeza, é que o Criador te criou para viver de uma forma como você nunca imaginou até hoje. Quando o Senhor te coloca em lugares onde você jamais pensaria que ia, é porque o Senhor está querendo te dizer o seguinte, ei mulher, eu sou com você. Ei mulher, quando eu criei você, eu sei que você passou por situações. Existem pessoas que na hora de nascer, na sua hora de nascer, elas passam por situações difíceis. Eu, quando tive minha filha Isabelle, foi uma bênção, lindo, maravilhoso, toda maquiada. Quando a Ana Beatriz nasceu, a anestesia não pegou. Queridos, foi assim uns 40 minutos de dor intensa. E Beatriz com risco de morte, eu com risco de morte, e foi uma coisa de louco. E a Beatriz nasceu, ela foi reanimada, só depois de algum tempo eu pude saber. Então, ela nasceu, ela veio ao mundo de uma forma que eu não esperava. E por causa disso, a Beatriz teve situações no coração dela contra mim. Eu não tive culpa. Mas ela sofreu na hora de nascer. Deus não tem culpa do que você já sofreu. Muitas vezes nós nos questionamos, e algo eu aprendi com meu avô, eu queria passar para você hoje à tarde. Não pergunta a Deus por quê, pergunta a Ele para quê. Não pergunta a Deus por que eu nasci assim, ou por que eu vivi algo assim, ou por que aconteceu isso comigo, mas pergunta a Deus para quê. E o Senhor vai te mostrar. E o Senhor vai te mostrar e vai te levar ao lugar que Ele tem separado para você. Então o ponto é porque você tem força, porque você tem sabedoria, porque eu, o Senhor, te escolhi para viver isso. Você vai sim a lugares onde nenhuma mulher foi até hoje.
Porque o Senhor nos faz fortes, é o Senhor que nos enche da sua presença. E aí a palavra diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1,19. Então, quais têm sido as tuas lutas? Todos nós temos sofrido lutas, queridos. Eu vim para cá hoje, meu filho doente. Eu falei, gente, olha, esse congresso, essa conferência de mulher vai ser bom demais. Que semana de luta, gente. Foi só eu, gente. Não foi só eu não, gente. Olha isso. Quando eu ia nascer, a minha mãe não tinha dinheiro, meu pai, para fazer cesárea. E eu não nascia de jeito nenhum, gente. E aí, eles oravam todo dia, porque se fosse para eu vir ao mundo e não servir ao Senhor, era para eu morrer. Oh, Deus, tem misericórdia. E aí não tinha dinheiro, não nascia, né? Chegou no dia 10 de outubro de 1978, pode fazer a conta, 44 anos. Meus pais foram e o médico falou, olha só, se você tem algum dinheiro, você fala. Mas ele falou, não tem. Então, a gente não pode fazer nada, vai embora para casa. Ora esse teu Deus aí, esse teu Deus poderoso vai ter que fazer alguma coisa. Minha mãe precisava de uma cesárea. E aí, quando ela estava saindo do hospital, o médico falou, volta, porque pior que eu perder dinheiro é perder uma vida, essa criança vai morrer e eu vou fazer a cesárea dela. E eu nasci. Depois tiraram a minha mãe do centro cirúrgico, voltaram a minha mãe para o centro cirúrgico. Foi assim uma situaçãozinha bem complicada. Mas eu voltei, a minha mãe voltou e eu nasci. E eu nasci com um propósito. Agora, é fácil cumprir? Não. Mas porque nele eu tenho força, sabedoria, fé, ousadia, eu entendo que os inimigos vêm contra mim. Mas o Senhor, meu Deus, é comigo e Ele é com você. Querida, eu quero incentivar a sua vida, a que você entenda que as guerras que você tem vivido, elas vão ser vencidas quando você estiver com o seu coração em Deus. Muitas vezes a gente pergunta, por que eu passei por isso? Porque existem certas situações que vêm como algo, uma avalanche, mas existem algumas coisas que nós procuramos também. O Senhor fala para nós hoje, mulheres, vocês precisam de mim, porque eu sou o Criador de vocês. Então, quando você entende isso e você tem Deus do seu lado, a luta vem, mas Ele está contigo. E aí tudo faz diferença. O nosso destino, ele certamente está cheio de propósitos surpreendentes, de orações respondidas, de milagres sobrenaturais. Mas ele está também salpicado por lutas. E nós, quando a gente entende isso, a gente vê a vida em Deus, com Deus, de uma forma diferente. Eu não sei que horas eu cheguei aqui, e eu gosto muito de saber o horário. 45? Tá bom, 45. E eu queria contar um meu testemunho para vocês. Quando a gente fala que porque você tem Deus, você pode vencer a sua guerra. Porque você tem Deus, o Senhor vai te fazer vencer. E há 10 anos atrás, eu vivi uma situação assim de uma dor imensa na minha vida. Eu fui traída, abandonada, tudo que vocês possam imaginar. Bota no pacote aí, vai botando. Vai enchendo assim, vai enchendo. E a minha vida foi destruída. Literalmente, da noite para o dia, a minha vida foi destruída. Eu já tinha os meus 3 filhos. E queridas, eu posso dizer para vocês que naquela madrugada eu achei que toda a minha vida tinha acabado. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque o Senhor falou para que eu compartilhasse. E muitas vezes a gente não entende a nossa dor e, na verdade, a nossa dor será o nosso maior testemunho. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me divorciar. Eu fui abandonada com 3 filhos. Eu fiquei sem dinheiro para comer. Eu fiquei sem dinheiro para pagar nada. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha estudado. Eu não estudei. Tinha me casado com 16 anos. E tinha 3 filhos nas minhas costas, literalmente. E a minha filha mais velha tinha 15 anos. E a minha vida parecia que tinha terminado. E eu comecei a falar para Deus o que o Senhor
por que o Senhor estava me permitindo viver aquilo. E eu comecei a falar, Deus, eu não merecia viver isso. Você já falou isso para Deus? Eu não merecia viver isso. Eu não merecia viver essa dor, eu não merecia viver esse luto, eu não merecia perder tal pessoa, eu não merecia ser abandonada pelo meu pai, eu não merecia. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu não merecia viver isso. Por que isso aconteceu justamente comigo? Uma família onde meus avós viveram 60 e poucos anos de casado e logo comigo você é a primeira pessoa da minha família a me divorciar. Queridos, eu fiquei com 45 quilos. Eu fiquei pele e osso. Porque eu não conseguia entender por que Deus tinha deixado aquilo acontecer comigo. E um dia, eu estava dentro de casa e eu fiquei totalmente paralisada. E eu tinha total noção do que estava acontecendo, mas todo o meu corpo, ele não mexia em nada. E o meu pai me pegou no colo, me colocou dentro do carro. E eu falava no caminho para o hospital, eu falava, mãe, cuida dos meus filhos. Cuida deles para mim. E ela gritava, não cuido de ninguém. Não cuido de ninguém, quem vai cuidar é você. Mas eu tinha plena certeza que eu estava morrendo. Queridos, eu não tinha nenhum controle de nenhum, na minha mão, os meus dedos, eu fiquei toda paralisada. E ela, não cuido de ninguém, quem vai cuidar é você. Eu falei, mãe, eu estou morrendo. E aí eu entrei no hospital, na cadeira de roda, e tinha lá umas amigas minhas, médicas, e elas me levaram correndo, eu fui atendida correndo, e os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. Eu entrei, e eu falava, Deus, não me leva, preciso cuidar dos meus filhos. E aí o Senhor falou assim comigo, preste atenção no que Ele falou comigo. Você quer viver ou você quer morrer? Eu falei, como assim? Quem é que quer morrer? E Deus perguntou para mim novamente, você quer viver ou você quer morrer? E ali, naquele exato momento, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu passei por isso, e eu vivia assim, dias, eu não comia, eu não penteava o cabelo, eu tomava banho, eu ia para a igreja, eu cuidava dos meus filhos. Não fazia mais nada, não. Não faltei um culto, gente. Não deixei de ir a um evangelismo. Tudo que eu fazia na igreja, eu continuei fazendo. Porque eu sabia o meu propósito. Eu estava muito machucada, estava muito ferida, com 45 quilos. Qualquer coisa, qualquer sopro me fazia cair. E naquele dia, o Senhor perguntou. E ali, eu entendi o porquê que Deus estava falando aquilo comigo. Sabe por quê? Porque eu precisava escolher. Porque quando a dor te paralisa, você deixa de entender o propósito. Quando o trauma é tão grande e você começa a sofrer consequências no seu corpo, você está doente, você deixa de entender aquilo que Deus tem para você. E naquele momento eu falei, Senhor, eu quero viver. E eu entendi que quando eu sair desse hospital, nunca mais eu vou poder reclamar o que aconteceu comigo e nem ter vergonha, porque eu morria de vergonha. Até hoje eu tenho vergonha de falar o que aconteceu comigo. Eu tenho vergonha, porque eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. E aí, eles começaram a me dar injeção, e os meus dedos dos pés começaram a mexer, e as minhas pernas começaram a mexer, e os meus braços e as minhas mãos. E o Senhor me tirou algumas horas depois daquele hospital, e ali nasceu uma nova Marcele. Uma Marcele que entendia a sua identidade independente da sua dor. E depois daquele dia, vivi muitas e muitas lutas, e o que eu quero falar para você hoje é: as lutas virão. Mas quando você entende que você tem força, sabedoria e o Senhor está com você, você vai viver as batalhas de uma forma diferente. Todos nós temos chamados pessoais, destinos incríveis, quando nós nos associamos ao Senhor. Mas Ele te atribui batalha. Nem todos os dias são perfeitos, nem todos os dias são como sonhamos. A gente não vive na Disney, a gente gostaria de viver, mas a gente não vive. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ver com a visão do Senhor.
E a gente começa a entender que se o Senhor te atribui batalha, Ele vai te capacitar para vencer cada uma delas. E mulheres, eu quero falar algo para você nessa tarde. Mesmo que a sua boca esteja seca, mesmo que o seu coração esteja batendo no peito, você vai olhar no rosto de Deus e vai falar: Deus, eu e você, nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Eu sei que a batalha está grande. Eu sei que parece que eu não vou suportar. Eu sei que parece que eu estou fraca nesse momento. Mas eu e o meu Deus, nós vamos conseguir. Querida, você é chamada para lutar. Você é chamada para lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Você é chamada para lutar pelo propósito que o Senhor tem para a sua geração. Mulher, você foi escolhida como uma mulher de Provérbios 31. Claro que parece que ela é perfeita. Claro que parece que ela não é defeito, que ela não tem defeito. Ela parece a Mulher Maravilha de Jesus. Mas você pode ter a certeza que a mulher de Provérbios 31 passava lutas como você passa, como eu passo. E ela entendeu que ela era capacitada para lutar. E o Senhor vai te mostrar que você é capacitada para lutar e para fazer a sua vontade. Deus está com você. Você não precisa de atuar. Você não precisa de fingir quem você não é. Você somente tem que entender que quando você é credenciada com Deus, o Senhor é em você e com você. E aí as coisas começam a mudar, sabe por quê? Porque você começa a entender aquilo que Deus separou para a sua vida. Deus diz assim: a propósito, mulher, a propósito você, eu estou falando o seu nome, assim como eu te atribuí uma identidade específica e um chamado único, eu te atribuí batalhas pessoais. Mas não se preocupem, mulheres. Vocês vão ganhar todas as batalhas que vocês travarem em minha força. Olha que coisa linda. E aí, a gente pode olhar umas para as outras e falar: boa, meninas, nós vamos conseguir. Boa, meninas, o Senhor está conosco. Olha só, eu gosto muito daquela passagem que Josué chega diante dos gigantes. Os gigantes estavam ali, estavam. Aí Josué fala assim: o que tem ali? É uma terra que mana leite, que mana mel. Hoje você está diante de gigantes, mas por trás disso tudo o Senhor tem uma terra prometida para você e para sua casa. Então a visão, a perspectiva que você tem da criação, de quem você é, que você é chamada para lutar, mas que tem um Deus que está sobre você, vai te fazer caminhar cada passo em direção à sua vitória. Hoje eu sei que existem filhos aqui que precisam de mães com uma fé sobrenatural. Hoje eu sei que existem mulheres aqui que vão atingir suas vizinhas, suas amigas, através de um testemunho. A sua maior dor será o seu maior testemunho. E é tão bom a gente entender. Nós fomos habilitadas a bater nas portas do inferno e eles vão perecer. O diabo tem que bater em retirada quando olhar para você. E sabe, isso é algo que nos faz vencer todos os dias. Saber que você foi designada para derrubar os planos do diabo e vencer a opressão é o que faz as coisas difíceis na vida valer a pena. Vai valer a pena, eu adoro essa canção, que vai valer a pena a sua dor, vai valer a pena o seu esforço. Vai valer a pena a sua oração. Deus está olhando para você, Deus está ouvindo a sua voz, Deus conhece você. E as batalhas que você enfrenta, não é para que você tenha motivo para se retrair, nem para que você tenha medo ou pavor, nem para que você se diminua ao ponto de falar: poxa, a pastora está pregando ali, ela está neste lugar. Eu não estou em lugar nenhum. Eu estou aqui com vocês. Vocês estão aqui comigo. O Senhor é que está governando cada uma de nós aqui, gente. Você pode estar aqui um dia. Hoje eu fiquei feliz quando eu vi a Carol Brum, é minha prima, né? Fazendo aqui toda nervosa. Hoje eu vejo a pastora Sabrina ministrando. Eu vi essas grandes mulheres meninas. Hoje eu estou aqui. E cada vez que a gente fica mais velho, a gente fica com mais temor desse lugar aqui.
Quanto mais a gente prega, mais a gente entende que a gente não é nada. Mas no Senhor nós somos tudo. Olha que coisa linda. O Senhor quer usar você. E aí, diante da sua luta, você não precisa de ter pavor. Sabe por quê? Porque as batalhas devem cultivar o poder de Deus na sua vida e transformar a sua história. Talvez as suas batalhas tenham sido destinadas a ser o seu melhor momento. Como que você pode imaginar isso? O Senhor pode fazer. Deus pode estar olhando para nós hoje, diante de toda a luta que estamos vivendo, e falar, você nasceu para um momento como este. E aí eu vou para o terceiro ponto, e eu vou encerrar no terceiro ponto depois. O Senhor me deu um marido, hoje eu sou casada. O Senhor me deu um Boaz que cuidou de mim. O Senhor transformou a minha história naquele dia, dentro daquele hospital, onde eu falei para Deus que eu queria viver. Quando você entende o propósito da sua vida, as lutas, as dores se transformarão em grandes testemunhos. E o ponto número 3 que eu queria compartilhar com vocês é que você é estrategicamente colocada na história da sua vida. Assim como Esther foi colocada num lugar, a rainha Esther, para aqueles que conhecem, ela era órfã, ela foi escolhida como rainha, ela foi ser esposa do rei Assuero, e aí houve uma ordem, que eles iam matar todos os judeus. Os judeus eram o quê? O povo de Deus. Esther foi estrategicamente colocada na história. Você é estrategicamente colocada na história da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu ministério, da sua vida. Você pode olhar hoje para você e não ver nada, mas o Senhor já vê lá na frente. E aí Esther chegou e eles avisaram, olha, vão matar os judeus. E ela falou, olha, tudo bem, eu sou judia, mas eu não posso chegar diante do rei sem ser chamada. Se eu chegar diante do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. E aí ele recebeu um recadozinho assim do seu tio. Esther, não pensa que você, por ser rainha, você não vai perecer, não. Porque se os judeus morrerem, Esther, você também vai morrer. E aí Esther fala um versículo que eu gosto muito, que fala o seguinte, eu vou, peço que orem por mim, peço que jejuem por mim. Se eu perecer, pereci. Deus está colocando você estrategicamente em situações na sua história. E você pode acreditar que esses momentos de luta podem ser os melhores que você já viveu até hoje. A palavra de Deus diz que Esther mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se você não foi colocada para um momento como hoje, colocada como rainha. Eu quero falar para você, quem sabe que esse lugar que você está hoje não foi colocada pelo próprio Deus. Mesmo diante de luta, mesmo diante de uma situação boa, o Senhor colocou você estrategicamente no lugar que você está estudando, no lugar que você está trabalhando, na família que você cuida. Como mãe, o Senhor está te colocando como estrategicamente na história de pessoas. O Senhor está te colocando estrategicamente na história da Race. Mulheres têm sido levantadas aqui, a gente acompanha, a gente não vem aqui sempre, a gente acompanha, a gente vê os vídeos, a gente vê as fotos. E como é lindo ver cada mulher crescendo diante de uma criação que começa a florescer. Pode demorar um tempo, mas vai acontecer. E o Senhor está te usando, o Senhor está usando você estrategicamente, colocando você na história para transformar vidas e pessoas que serão transformadas através da sua vida. Você consegue entender isso? Todo um povo seria morto. Esther chega diante do rei com humildade, com oração, com jejum. E aí o rei estende o seu cetro de justiça sobre ela. E todo o povo é salvo porque Esther tem coragem de viver o seu momento. Deus está perguntando para você nessa tarde, qual é o seu momento? O que você precisa de ter coragem para fazer e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus projetou você como uma obra-prima valiosa.
O mesmo gênio artístico que fez as florestas de madeira vermelha, as cataratas de Victória, os penhascos brancos de Douro. Você pode botar a foto aí para mim, que eu separei? Olha que coisa linda. O mesmo Deus que criou isso aqui, criou você. Esses penhascos, eles são uma maravilha de Deus. Pode botar outra foto, por favor. Olha só, você foi criada pelo mesmo Criador, que sonhou com você e que detalhadamente fez você. Agora me diz, não é surpreendente que o mesmo Deus que criou montanhas, penhascos, oceanos, galáxias, e tem olhado para o mundo e pensado que precisa de uma de vocês? Foi assim que o Senhor fez. Ele olhou e falou: eu preciso da Mariana, eu preciso da Joana, eu preciso de todas vocês que estão aqui, porque eu tenho um propósito para a sua vida. E isso, queridas, à medida que você caminha nos planos de Deus, você descobrirá milagrosamente que a vocação da sua vida está sendo cumprida. Hoje eu quero convidar você a ter coragem. Hoje eu quero convidar você a ir lá além do que você já foi até hoje e viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque todas as vezes que você caminha nos planos indizivelmente esplêndidos de Deus, você descobrirá milagrosamente que sua vocação está sendo cumprida. Hoje, você pode ter chegado aqui como alguém muito falha. Você pode ter chegado aqui como uma mãe que grita. Eu gritava muito. Eu hoje não grito mais não, porque o Espírito Santo falou comigo um dia. Eu estava gritando, o Espírito Santo falou comigo. Mas a gente não erra, gente. A gente erra, não erra? Como mãe, como esposa, no ministério. E às vezes a gente se sente tão pequena. A gente se sente tão ninguém. Aí Deus olha para você e fala assim: oh, querida, você que se acha uma ninguém, eu quero colocar você estrategicamente na história de uma vida que será transformada através da sua. E aí o Senhor vai fazendo tantas coisas e vai nos equipando como mulheres cheias do Espírito Santo e armadas para fazer a sua vontade. Eu acredito que uma mulher cheia do poder do Espírito Santo e armada com os planos de Deus, você fará muito mais daquilo que tem te assustado. Você irá além daquilo que você pensa que você consegue. Porque o Senhor é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E com certeza Esther era uma menina nova. Com certeza ela não tinha experiência. Mas ela tinha a certeza que o Senhor era com ela. E eu quero que você tenha